Oi, galerinha, tô aqui com esse cabelo estilo Eba Ramalho, mas que eu amo, né, também, creio que ela também ama dela, ó, não é de hoje nem de ontem que eu vejo a Elba com aquela madeixa bem linda dela. Enfim, hoje eu quero, além de bater um longo papo com vocês, falando sobre esses vídeos que eu venho fazendo, né? O Anthony tá, vocês vão ouvir um barulhinho de jogo, é o Anthony assistindo o jogo ali na TV. E eu quero falar pra vocês que teve dia que eu tava travada. E eu quero falar pra vocês que eu também sei falar rápido, sem botar a velocidade das inteligências dos nossos, como é que se diz, editor, né? Porque aprendi botar para correr o vídeo, agora eu tô aprendendo devagarzinho e acho muito engraçado quando fala rápido assim, que nem eu falei com vocês. Enfim, tem tempo que eu dou uma travada, fico sem querer fazer vídeo, apesar de tudo estar assim bem seco, tá brilhoso, né? Fica assim, parecendo que eu tô com vergonha de falar, parecendo que eu tô com medo, parecendo que eu tô guardando algum segredo dentro de mim. Realmente estou, vou ser logo sincera com vocês. Muitas vezes tem um monte de coisa aqui que eu queria botar tudo pra fora, mas não pode, né? É uma questão de compromisso com a paz geral da minha plateia e a minha. Eu acho que quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu falei muito de ser agradável, de passar coisas boas, pensamentos orgânicos. E tem dia que eu não tô. Tem dia que as coisas me revoltam de uma forma tão nojenta que cada traço do meu rosto, cada pedaço, cada brilho do meu olhar demonstra meu sofrimento, minha angústia, vamos dizer, misturado com tudo isso, um sentimento que eu não sei explicar, porque é tipo um coquetel, né, de coisas que você não dá conta de organizar elas em cada armáriozinho, em cada lugarzinho. Às vezes elas se misturam e você fica chateada, você fica com mal-estar, você fica com pouca paciência, você fica às vezes até intolerante. E isso acontece comigo também. E muitas vezes eu quero conversar com vocês sobre o assunto, mas como eu disse a vocês, com o passar do tempo eu fui aprendendo que nem tudo que eu penso e que eu acho eu tenho que sair publicando, né, gente? Porque assim, primeiro, que muitas vezes por a gente não estudar de leis, de diretrizes, de algumas coisas, né? Eu tô falando de um modo geral. Às vezes você sabe que tem coisas que você tem que respeitar as pessoas, mas tem outras que te enquadram numa situação que é mais que respeitar. Aí você mesmo que você não queira respeitar, você é obrigada para você não sofrer outras consequências. Então, já que eu não entendo das leis, não estudei as leis, bora trabalhar na elegância, respeitar as pessoas. E certos assuntos a gente não estendê-los por não saber conversar sobre eles, né? Porque muitas vezes você perde, né? Você perde mais expondo mais do que você ficar quieto, né? Se você fica se expondo demais, você também corre o risco de outras consequências que você nem conhece, você desconhece. Você só vai conhecê-las a partir do momento que você começar a ser cobrado. Então, muitas vezes eu tô mesmo, isso aqui tudo trancado, isso aqui de mim, eu não sei como é que uma pessoa quando tá com um problema sério, assim, na caixa torácica, vamos dizer assim, o que tipo de dor ela sente. Mas ultimamente eu tenho sentido umas ardências, e não é queima, não é gastrite, não é
nenhum tipo de coisa relacionada ao estômago. É de uma ansiedade, é de algo que eu absorvi de certa forma, mas que eu não engoli. Foi como uma bucha. Vamos dizer que eu não digeri, não mastiguei, não consegui pôr para ficar agradável de absorver. Não tá. Então ainda não se dissolveu, é como se tivesse uma coisa que queimando, outra hora até como se fosse um bolo, né? Isso que o povo chama de angústia, de tristeza, alguns chamam até de depressão, mas eu não acho depressão, na minha opinião, na minha humilde opinião, que eu não sou médica de nada, não estudei medicina, mas eu acho que depressão é uma coisa mais séria, uma coisa que você perdeu a vontade de viver, de cuidar de você e dos outros. O dia passa, você não percebe que horas são, nem nada. Eu acredito que eu já tive um tempo assim, mas não a esse ponto, porque minha vida eu sempre me senti desde menina obrigada a cumprir horários e trabalhar e fazer alguma coisa na vida desde menina. Que mesmo por mais sofrida que eu esteja, por mais que a situação me obrigue a me acamar, o meu cérebro e o meu corpo não permite, porque já está programado, vamos dizer assim, a fazer alguma coisa, né? Viver ligado. Então, nunca me entreguei. Já senti muitas tristezas profundas, mas nunca me entreguei a tal ponto. Mas às vezes eu ficava assim, sem querer tomar um banho, sem querer pentear os cabelos. Eu já passei mais de 15 dias sem pentear, não vou mentir, já, muito mais. E sim, às vezes eu até lavava, mas não penteava. E outras coisas mais que uma pessoa entristecida sente, que é uma vontade de me deixe quieta, sabe? Me deixe aqui, não mexa comigo, me deixe em paz. Já senti também. Mas ultimamente eu tô falando para vocês que o Espírito Santo fala, responde. Às vezes eu fico assim assustada, porque eu digo, oxe, achei que ia demorar mais essa resposta, né? Acostumada ao arrastar do tempo, muitas vezes eu nem entender a resposta do Espírito Santo, deixava passar batido, né? As respostas do Senhor. Então, eu tô mais acostumada a esperar mais. E o Senhor tá me mandando as respostas mais rápido. Isso muda, né? Muda o meu comportamento, muda o meu entendimento. Eu fico meio assim, meio impactada, meio sem saber como reagir, como agir. Confesso para vocês que eu tô vivendo um momento extraordinário. Acho que toda vida eu falo para vocês que eu amo minha vida. Se vocês assistirem meus vídeos aí há 3, 4 anos atrás, vocês vão ver que eu sempre falo de amor, de paciência, leve a vida em banho-maria, não leve a ferro e fogo, e tenha calma, e não sei o que. De certa forma eu tô falando comigo mesmo, e eu aproveito e passo para a plateia. Quem estiver precisando de fazer esse tipo de terapia, autoterapia, né? Quando você quiser se autocuidar, tirar um tempinho para você. Quando eu não tinha o celular que eu tenho agora e posso gravar, tudo que eu converso fica gravado, eu conversava na frente do espelho. E não tinha 10 anos ainda, era muito menos. Eu já falava na frente do espelho. Eu confesso para vocês que se hoje em dia uma mãe fica preocupada com um filho no celular, a minha mãe poderia se preocupar de eu ficar tanto no espelho. Inclusive o seu Nelson Pinto, que é o que eu falei que eu morei na mansão dele uns tempos, que meu pai trabalhou para ele, e a gente morou nessa mansão, era tipo se fosse um caseiro da fazenda dele, e o seu Nelson me chamava a bonitona, porque eu tinha esse mau costume de gostar de ou bom costume ou mau costume, ou um hábito, ou um bom hábito ou mau hábito de ficar no espelho, né? Sempre me olhando, arrumando os cabelos e tal, sempre me olhando. E eu lembro muito disso, que gerou esse apelidozinho, a bonitona, me chamava a bonitona por conta disso. E
Eu sempre conversei com o espelho, assim, como se eu estivesse vendo outra pessoa mesmo. Conversava, ficava dando conselho, como se tivesse uma plateia do outro lado, mas era apenas a minha imagem e não podia ficar gravado. Hoje eu faço, é um hábito que eu já tenho desde, ó, milenar, é um modo de falar, de me expressar, mas é muito tempo mesmo. E, ai, gente, tem muita coisa mudando ao mesmo tempo. E sabe que eu não gosto de ninguém me amarrar? Eu já sou amarrada a Genilson. Genilson já manda em mim, né? Eu já acho pesado ter essa convivência trancada, como se tudo que eu fosse fazer tinha que chegar a um acordo com ele, se eu faço ou se eu não faço. Porque a gente convive desde de 89, né? Do nosso namoro até aqui. Então, eu já me sinto amarrada a ele, eu já me sinto presa, já me sinto um pouco podada, já me sinto um pouco não solta, né? Não solta na vida, não posso contar meus casos todos, porque no caso fere ele. O modo que eu falo, eu tenho que ter cuidado para que ele não se sinta magoado, não se sinta ofendido, não se sinta, enfim, de qualquer forma, eu tenho que ter cuidado com isso. Aí eu fico pensando assim, eu não faço mal para ninguém. Quando eu vou dormir, até se eu maltratei alguém com um esporro, com o meu jeito estúpido de ser ou de estar naquele momento, não falei com a pessoa com um jeitinho mais meigo, mais carinhoso, até isso me abate, né? Se não é meu hábito de tratar as pessoas mal, ninguém, nem filho, nem ninguém. Eu prefiro que eles me tratem mal do que eu trate eles, porque eu adoeço. E hoje, por exemplo, eu estava chata, né? E isso está me machucando, porque de qualquer forma eu fui chata com minha filha, né? Mas nada assim fora do comum, nada demais. Às vezes a gente tá um pouco cansada, revoltada com algumas coisas e acaba falando rusticamente com pessoas que não deveríamos falar. Mas também, além disso que eu estou falando aqui, não é sobre isso que eu vim falar agora, apenas saiu agora no momento que eu estou falando de emoções, disso, que às vezes a gente é chata assim com as pessoas, porque você vem pra cá só pregar de boazinha, que você perdoa, que você é maravilhosa, que você é esplêndida e todo dia você acorda, um dia você acorda maravilhosa e os outros dias também, mas só que deixa eu te contar, sempre tem, às vezes, sempre tem alguém ou alguma coisa que às vezes pisa no nosso calo ou que não aconteceu como a gente queria. Sempre tem uma pecinha do quebra-cabeça que não quer encaixar, que parece que botaram outra naquele lugar. Então, comigo não é diferente. E eu creio que vocês compreendem sim o que eu estou falando, porque somos humanos, não somos super, né? Super sobrenaturais, por exemplo, não somos pessoas paranormais, então não tem como a gente não se sentir às vezes magoado, às vezes ferido, às vezes até traído por as pessoas que a gente gosta e se chatear, né? E se chatear é normal. E com a vida, com algumas coisas que acontecem também, não vou dizer que é só, né? Tem muita coisa que a gente quer que aconteça daquele jeito e não aconteceu e a gente fica triste, se sente até desamparado. E às vezes dá uma revoltazinha, aí o que é que eu vou fazer? Ho'oponopono, universo, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Eu vou fazer isso, né? E o tempo todo. Senhor, chega na minha vida e permaneça, entre, limpe. Tudo isso que a gente tem que ficar o tempo todo se corrigindo. E se você falhou com alguém, mandou aquele recadinho que a pessoa está precisando ouvir, faz tempo e tá aí arrependido, não tem problema não. Ora a Deus para aquela pessoa compreender o recado que você mandou e ore a Deus para você também ficar em paz,
né? Para você também sentir a paz de Deus reinar na sua mente. Eu, sinceramente, o que eu quis dizer para minha filha foi o seguinte, que ela não deixa as pessoas pear, as pessoas pôr a cela, pôr o bride. Sabe aquele negócio, gente, que bota e puxa a sua boca para trás, você só fala só se o cara quiser que você fala? Você já viu aqueles negócios que botam no cavalo, que fica assim dentro da boca do cavalo, que quando eles estão em cima do cavalo, eles puxam o cavalo? Coitado, tem que parar, se machuca aqui a boca dele. Então, pessoas que andam de cabresto, desse tal de bride, que eu não sei se é assim que fala, ou se é outro nome, eu já falei para vocês o que é. E pessoas que andam peada. Peada, sabe quando tem uns boi brabo ou vaca braba ou qualquer coisa que eles amarram um pouco o pé assim com a corda, não tão apertada para ela não cair, mas que ela anda, ela não pode correr, por exemplo, ela vai só caminhar. Às vezes eu vejo isso acontecendo e eu fico falando que não pode. Eu tenho um marido, eu respeito meu marido, converso com ele onde nós devemos ir. E muitas vezes já me senti amarrada assim, podada, porque eu quis fazer tal coisa. Inclusive, alguns cursos que eu quis fazer, ele dizia, mas não dá, não sei o quê. E eu insisti porque era meu sonho. Mas se eu fosse por à vontade das pessoas que às vezes estão do lado da gente, que é para dar apoio a gente, para a gente crescer, se desenvolver, sair do casulo, se eu fosse esperar essas pessoas me apoiarem, eu não tinha feito nada na vida, nem sequer terminado o ensino médio. Mas eu passei disso e continuo querendo passar muito mais. E eu acho que as pessoas não podem lhe prender, lhe botar peia. Peia que eu estou dizendo é isso, é pear você para você não poder correr para a vida, viver a vida. Eu não estou dizendo para você ir fazer mal, não. É para você fazer um curso, é para você se cuidar, é para você fazer um exercício, é para você fazer mínimas coisas, ir na casa de uma amiga que não lhe faça, uma amiga de verdade. Eu não estou lhe dizendo que você vai agora, vamos dizer, deixar o seu marido contrariado ou sua família para você estar na casa de certos amigos, né? Não é assim que eu tô falando. Tô falando um amigo de verdade, uma pessoa que vai orar com você, uma pessoa que vai fazer bem para você e sua família. Tô falando desses tipos de amizade, que você não se sinta peado para ir na casa de uma irmã, sabe? Por causa das piadas do dia a dia. Não deixe que isso lhe amarre, lhe peie, lhe bote bride. É isso que eu quero dizer. E às vezes hoje o que eu disse para minha filha foi relacionado a isso. Porque eu vejo que ela... Enfim, a vida é dela. Eu não vou estar falando aqui dela. Não adianta, não é bom. Eu acredito que se eu falar muito é que eu vou até ter que deletar o vídeo. Mas eu acho assim que o ser humano tem que dar uma repensada. Já tem uma idade de pensar por si. E parar de achar que outras pessoas têm que mastigar e dar, como é que a minha mãe dizia? A minha mãe dizia assim, eu não vou ficar comendo ração na sua mão, tipo assim, só comer o pouquinho que você dá. Outras pessoas dizem comer reggae, mas não é bem isso, não é reggae não. Não é comer reggae, é ficar comendo amarrado, só vai até aonde eu deixo tu ir. Tu come aqui por em volta, tu não é solto para tu comer onde tu escolher para tu ir comer. Tipo assim, se for um animal, por exemplo, aí tem um pasto, mas o animal tá amarrado, só pode ir num certo limite. E querem fazer isso com você. E eu falo para não deixar nem o marido fazer isso com a mulher, nem a mulher fazer com o marido, nem os filhos fazer com a mãe, nem a mãe fazer com os filhos, desde que seja um bom conselho e tenha ali pura realidade, que isso ali vai te atrapalhar e a pessoa quer dar um conselho, é bom, é bom. Mas se for um conselho disfarçado de domínio, que a pessoa quer te dominar, quer mandar na tua vida, quer
Tá fingindo que tá cuidando de tu, mas tá te amarrando pra vida, te empatando de tu crescer, te empatando de tu se desenvolver, te empatando de tu fazer outros cursos, empatando de tu ser quem tu és, sabe? Aí eu também acho que não deveria a pessoa viver só pra isso. E eu não falo, quando eu falo às vezes que eu discuto com a minha menina de 31 anos, sabe por quê? O nosso pensamento não é como se fosse da mesma família. O meu pensamento é muito diferente do dela. E eu respeito, né? Eu respeito, graças a Deus que não somos iguais, que não pensamos iguais. Graças a Deus. Porque eu tive muitas coisas que eu não deveria, que eu não queria passar mesmo para os meus filhos, que eu não queria que eles fossem ou passassem. E também eu só vim me libertar dessa história de cabresto, de bride e de espora, de andar ali dominado, depois de mais velha, agora, há poucos anos atrás, que eu comecei a me libertar, assistir mais Marinalva Calegari, que me ajudou, ler muito Augusto Cury, ler também bastante eu esqueci agora, mas é uma missionária que tem aí, que ela não é brasileira, gente, mas ela faz um sucesso, tem umas palestras, tem uns livros, eu esqueci do nome dela agora. É bem famosa, mas no momento deu um branco. Entre outros que eu fui vendo, e a Bíblia. Olha, porque não tem outro que te modela, não. Viu? Os outros abrem um pouquinho tua mente, mas o que te modela, que te dá princípio mesmo de verdade, que não faz tu sentir vergonha de abrir tua boca no meio de gente, é a Bíblia. Se tu se educar com ela, se tu abrir teu coração e vir deixar o Espírito Santo te fazer o curso, né? Pregar o curso de vida, que eu digo é uma faculdade, é um aprendizado, que aqui não acaba nunca, você tá sempre aqui, ó, renovando sua alma, renovando seu jeito de falar. Então, eu discordo muito da minha filha, ela discorda muito de mim, mas isso não quer dizer que eu não ame, não quero ver minha filha muito bem, eu quero ver minha filha muito feliz, quero ver minha filha tendo independência emocional, que minha filha faça o bem e receba o bem também, né? Porque é muito bom isso, mas que não se prenda e deixe de viver, deixe de falar o que ela pensa, inclusive para mim, se for o caso, ela tem que falar, vai doer, vou ficar ardida, mas ela, o que é que tem ela falar o que ela pensa, e se é de uma forma que não é desrespeitosa, não vai, às vezes fere, porque às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente quer estar certo, que a gente fica ferido mesmo, fica machucado, fica chato, né? Fica revoltado, mas depois passa que a gente vai entender. Agora mesmo teve uma parte de uma coisa que aconteceu comigo nesses últimos dias, que eu não compreendi, não. Eu não compreendi. Eu tenho que ser sincera para vocês, eu não compreendi. Eu falei, pô, parece que eu tô tendo um pesadelo, isso não tá acontecendo. Sabe? Porque é uma coisa assim que parece natural, mas você acha natural acontecendo na vida alheia, na vida dos outros, na vida dos vizinhos, na vida do povo da televisão, do povo dos jornais, por a vida aí. Mas quando é com você, você fica sem entender. Você não cai a ficha assim. Você não tá entendendo nada. E às vezes isso dá um tipo de revolta, um tipo de tristeza. E eu quero falar para você que sempre vai ter. Você vai sair de um obstáculo e sempre vai entrar em outro, né? Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Não adianta eu ficar dizendo que a vida é bolinho, que é maravilhosa, que é só o canto dos pássaros e o verde das matas e o do mar. Não, tem dia que o mar está revolto. Tem dia que os pássaros também estão distantes. Tem dia que os pássaros não vêm para cantar para você. Tem dia que a vida está escura, triste, sombria. E eu não posso ficar aqui na frente dessa câmera
como se houvesse uma mágica, uma mágica para você ser só feliz, só agradável, só boazinha e só ter vitória. Não, tem as derrotas, até porque diz os sábios e os vitoriosos que para chegar a uma vitória você passa por várias derrotas. Porque muitas peças não se encaixam de primeira. Você não acha a pecinha certa na primeira vez que você vai lá no cesto procurar para encaixar. Muitas vezes você acha que aquela peça nem existe, de tanto que demora, que você peleja, quando você coloca, cai outra peça em outro lugar, desconcerta tudo, né? Então não foi assim que esses maravilhosos inventaram o telefone, foi de uma vez, foi na primeira tentativa, que a energia foi criada na primeira tentativa, que enfim, que todas as coisas que não tinha como hoje, tecnologia, etc e tal, que você acha que foi de um dia para o outro, o cara pensou e deu tudo certo na primeira vez que ele fez. Não, ele tentou, errou, caiu, perdeu até se equilibrar e ganhar. Não é assim que chega, você acha que o fulano de tal, ele fez isso e foi muito fácil para ele. Não foi fácil, ele apenas não desistiu com as dificuldades, né? E se você desiste com as dificuldades, aí você não tem história para contar, porque você é um desistente o tempo todo, você só tenta uma vez, daí não deu certo, você não tenta, você não faz, aí você não tem vitória para contar se você é assim. E estou essa semana, a semana passada e essa, justamente por o que eu estou passando, eu preferi ficar aqui que nem a águia quando se esconde. É uma história, viu, gente? Da águia, eu fui pesquisar. A história da águia é um mito, né? Uma história assim que não é verdadeira, não procede, que a águia se esconde quando está mais velha, que tem que trocar o bico, tem que trocar as unhas, que não sei o quê, mas tem uma história motivacional que quando ela está nessa fase, quando ela está para trocar as penas, bico, as garras, ela, além de ser uma fase dolorosa, ela se isola, ela fica isolada. Tem uma história motivacional que conta sobre isso, e eu me apeguei com essa história, mesmo sabendo que ela é só uma história motivacional para te motivar. Eu me apeguei com essa história e às vezes quando minhas garras estão doendo, meu bico está caindo e minhas penas estão cinzentas, feias, sem brilho, eu quero me esconder mesmo. Quero me esconder de tudo e de todos. Vou em alguns lugares porque tenho obrigação nessa vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho responsabilidades a cumprir, vamos dizer assim, né? Compromisso, vamos dizer. Aí nesses eu irei, nesses eu tenho que ir, nos compromissos. Mas se não tivesse, nem nesses eu ia. Nesses lugares que eu vou por compromisso, eu não iria quando eu tô passando essa fase. E eu tô. Do dia 20 de julho pra cá, eu tô. Do dia 19 de julho, por aí, eu comecei a sentir essa dor no bico, essa dor nas garras e essa pena ficar sem brilho. Mas vou contar para vocês que eu nunca me senti uma águia tão maravilhosa, daquela que é, sabe aquela fênix que renasce das cinzas? É assim que Laluzinha tá se sentindo. E é duro? Dói bastante. Esse negócio que eu disse da ardência no tórax incomoda, né? E daí eu faço o Ho'oponopono para ir tirando essa ardência do meu peito. E tá tudo certo, é uma fase diferente. E o Espírito Santo falou comigo em oração e dormindo. Também eu tive uma orientação do Espírito Santo, vamos dizer assim, que eu não fique me sentindo frágil como eu tô me sentindo, que eu não permita que eu admitir que isso é uma fraqueza, mas sim que eu estou me enchendo de força para esse novo ciclo da vida, que eu estou renovando minha força, me tornando
maleável a alguma situação para você ir levando ela, porque em alguns outros casos, em algumas épocas da minha vida, eu ia ficar, todo mundo ia saber que eu estava passando, porque eu ia ficar com todo mundo. Eu não falo mais isso, eu não faço mais isso, eu não quero fazer, eu não acho bonito mais fazer isso, de ficar se lamentando, seja lá o que for que aconteceu na tua vida. Quanto mais eu não entendia antes, eu falava, por que as pessoas são assim, mesquinhas, bobas, não dividem as coisas com a gente, fica fingindo, escondendo as coisas. Eu criticava, hoje não, hoje eu sou uma dessas pessoas e não sou mesquinha, não sou má, não sou nada ruim, não é isso. Eu acho que eu melhorei, eu acho que agora eu sou uma pessoa saudável, vamos dizer assim. Agora eu consigo resolver com Deus, orando, falando às vezes até com meu marido, né? Que eu não sentia muita vontade para conversar com ele sobre as coisas, que eu achava ele sempre muito crítico. Hoje não, mesmo que ele critica, mas eu compreendo. Deus faz eu compreender essas coisas. E é melhor que seja um crítico que convive com você do que outra pessoa que fica comentando com outras lá fora, né? Então, hoje eu já vou pro meu, por exemplo, no meu trabalho eu não boto mais ninguém como amiga, não tem ninguém lá que eu possa fazer um desabafo, de jeito nenhum, eu não faço mais isso. Cortei esse negócio de ter amiga, só se surgir, se a vida me der uma amiga, naturalmente, eu me tornar amiga de alguém, mas também não vai ser para eu estar levando lixo para elas, né? Meu lixão, meus problemas, meus dramas, não. Mas hoje eu não me sinto mais isso, de vou desabafar com não sei quem. Eu não desabafo mais com ninguém, falo com Deus quando tá muito doendo. Eu pego uma agenda e páginas escritas ali, se eu achar que ninguém pode ler aquilo, eu rasgo, eu embolo, jogo fora, mas pelo menos eu já tirei dentro de mim, né? Já conversei com Deus, com o universo, com santos, anjos e arcanjos e tá tudo resolvido. Agora eu vou ficar falando por aí para depois as pessoas quando eu virar as costas, as pessoas ficar falando mal de mim, como eu sempre vi, como eu sempre assisti. Não vão ter mais esse gosto. Vão falar de mim por os meus vídeos que eu faço, por o meu jeito que eu falo, por as coisas que eu converso aqui com a plateia. Mas para eu chamar alguém, confiar, contar uma situação da minha vida para saírem por aí espalhando o contrário, aumentando a história, eu estou nessa parte aí. Graças a Deus estou madura, amadureci. Estou muito bem, obrigada. Estou muito feliz com o meu comportamento. Não fui mais na igreja, gente. Não fui mais na igreja. A última vez que eu fui, eu chorei bastante. Chorei muito. O Espírito Santo falou comigo profundamente. Mas continua falando, né? Mas eu não me afastei do Senhor nem um segundo da minha vida. Nem um segundo eu não me afastei. E hoje eu vou falar provérbios para vocês, do provérbio 25, o 11, que é uma palavra insistente, gente. Eu abri agora, não é mas é uma palavra insistente que está na minha vida, que diz assim: a palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata, que eu dei um trabalho outro dia para ler, não foi? E agora é de noite eu consegui. Quando alguém está querendo aprender o conselho de uma pessoa experiente, vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro, né? Quando você se aconselha com alguém sarado, com Deus, o Senhor, que tudo sabe, tem conselheiro melhor do que o Senhor? O Senhor Deus não tem. Aceita os conselhos do Senhor, segue em paz, sem medo, sem tristeza, sem arrependimento, né? Outra coisa, tem arrependimento de você não estar com o Senhor há mais tempo, vivo, ali, agarrado na sua mão, lhe tirando do lamaçal, lhe tirando das tristezas, lhe tirando das profundidades de tristeza, porque só Deus tem esse bálsamo, esse poder de tirar
essa quintura que está no teu tórax, essa angústia, essa gastura, essa dor, essa tristeza, essa dor nas tuas garras, no teu bico, essa falta de brilho nas tuas penas. Só Deus pode te devolver tudo isso, tua força. Renascer das cinzas, a mais linda fênix. É assim que tem que ser, Papai do céu. Limpa meu coração, abençoa meu filho lá em Luiz Eduardo, minha netinha, minha nora. Abençoa o lar deles, o trabalho deles, a escola da minha neta, Senhor Deus. Abençoa, meu Pai, a vida da minha filha maravilhosa que frequenta a Assembleia. Faz muito tempo que a minha filha frequenta, desde adolescente. Que o Senhor proteja sempre os caminhos dela, dê o livramento de tudo, né? Traga misericórdia para a vida dela e através da palavra dela, do jeito dela orar, também traga para outras pessoas que convivem com ela, paz para o lar da minha filha, paz para a vida, para o trabalho da minha filha, né? Que não adianta eu pedir paz, felicidade só para meus filhos. Quando eu peço no lar, no trabalho, na escola dos meus netos, quando eu peço isso, gente, eu peço para todos lá, né? Que aquele ambiente esteja em paz, que o Senhor fique regendo, cuidando, protegendo a estrada que eles seguem, por quem eles passam, com quem eles se encontram. Que o Senhor Deus ponha anjos, né, verdadeiros na vida das pessoas boas, dos meus filhos e de muitas outras pessoas maravilhosas que tem por aí. Que nós humanos, nós como nação, né, de filhas do Senhor, comece a pensar mais sobre fazer o bem, sobre não ficar fingindo que é amigo das pessoas sem ser. Sobre isso, se você não é amigo, se afaste, não precisa você fingir, isso lhe faz mal. Isso faz mais mal para você que finge que é amigo de alguém do que para aquela pessoa mesmo. Eu acho que você tem que andar na sua estrada sem fingir, na estrada da vida sem fingimento. E que Deus abençoe, não só a minha casa, mas a nossa cidade de Utinga, nosso Brasil, nosso universo inteiro, todo o planeta Terra, que o Senhor mande, né, boas energias para as pessoas e boas palavras para as pessoas pregarem, para as pessoas não ficar discriminando outras, tipo assim, né, as pessoas devem ficar discriminando porque acham que eu não tenho capacidade, que eu não tenho estudo, que eu não tenho para estar aqui falando, para estar, por exemplo, querendo ser uma influenciadora do bem, eu diria, influenciadora da paz, do perdão. Quando eu falei outro dia para vocês que tem gente que só denuncia, que só leva aos tribunais pessoas boas, porque elas confiam que vão humilhar a pessoa e não vai ter reação nenhuma com elas. Mas quando elas pegam as pessoas que já é do mundão, que já é revirada, problemática, com um histórico bem brutal, elas passam horríveis, coisas que não se perdoa e elas perdoam por medo de levar aos tribunais. Então foi isso que eu falei em outros vídeos e vou continuar falando, que as pessoas parem algumas pessoas parem de levar pessoas boas ao tribunal quando elas vão só para humilhar, porque elas querem humilhar, enquanto tem tantas outras aí assassinando, estuprando, que eu não sei nem se pode se falar assim aqui no YouTube, que tem umas palavras que a gente não deve falar, que diz que bloqueia o vídeo da gente. Mas fazendo barbaridade, né? Fazendo maldade, abusando das pessoas, destruindo. E essas não vão a tribunal porque as pessoas têm medo. Às vezes não respeitam, mas morrem de medo delas. Então, sobre isso eu falei sim, vou continuar falando. Acho que tem muita gente que é assim. E ainda tem mais. Tem pessoa que acha que só o fulano de tal
não vai ao tribunal, não vou levar fulano de tal ao tribunal, porque ele além dele ser perigoso, ele é rico. Aí vai, leva uma pessoa mais simples e que não apresenta periculosidade nenhuma para ela, para a sociedade, nem para ninguém, assim ela pensa. E muitas vezes a revolta da pessoa não compreender aquilo pode sim torná-la uma pessoa perigosa. Sobre isso também, é só um raciocínio assim, só um raciocínio que eu tenho sobre isso. E da minha parte, de cumprir as minhas obrigações, vou sempre ensinar meus filhos a cumprir as obrigações deles, mas serem livres. Eu não estou dizendo livres para fazer o que não presta, eu não estou falando livre para usar coisas que não são orgânicas, naturais da vida, sabe? Coisas boas que Deus ensinou, faça o bem, sem olhar a quem. Eu vou sempre ensinar isso para os meus filhos e eles ter a liberdade de não ficar amarrado, de não ficar piado, não ficar com bride na boca para quando encabrestado, para que fique parando no supapo dos outros, que eles tenham liberdade, liberdade de ser, de falar, de escolher o lugar de trabalhar, de escolher com quem viver, com quem ser feliz, quem amar, e de preferência que se benzam muito contra as pessoas malvadas, perversas, as pessoas que não gostam de nos ver, pessoas de bom caráter, em paz. Que Deus nos livre dessas pessoas, tire do nosso caminho na mais maravilhosa paz. Sem guerra, sem precisar a gente agir, sem precisar a gente se sujar, sem precisar a gente ser agressivo, só orando ao Senhor, buscando no Senhor. E eu vou falar isso aqui toda a vida. Esse canal abri para eu falar o que eu penso, mas de uma forma segura, para que amanhã ou depois não venha alguém para cá dizer que eu tô incentivando isso ou aquilo, ou falando de ódio. Eu não, jamais. Sobre a parte que eu falei, que tem gente que leva só os mais doces ao tribunal, é porque é verdade. É verdade. Tem gente que tem medo de levar. Quem merece ir ao tribunal tem medo de levar. E quem às vezes não merece, não precisa, não carece de estar perante tribunal, né? As pessoas levam. E eu vou continuar falando sobre isso. Sobre as pessoas acordarem, sobre o que elas querem dar exemplo, o que elas querem pegar as pessoas para Cristo, para resolver os problemas do mundo no espinhaço de uma pessoa só. Porque eu vou te dizer, não tem nada nessa vida, nada que você faça por seu irmão que fique impune, que vai ficar impune. Nem o que eu faço e nem o que tu faz. Então eu acho que a gente deve começar a pensar por essa parte. E que você quer a paz na sua casa, presta atenção se o seu telhado não é de vidro, meu amor, para você não ficar só achando que tem que cuidar da vida dos outros e sem olhar como é que tá a sua. Então, presta atenção, que quem tem telhado de vidro não pode ficar querendo destruir os tetos dos outros. Amém. Eu vou falar mais um provérbio que é necessário e dizer para vocês que eu tô me preparando para ser melhor. Eu tô me preparando para ser abençoada. Eu tô me preparando para ter palavras doces, mas eu tô me preparando para ser realista, porque eu vivo uma realidade, eu não sou um boneco, né? Que sem sentimento. Eu enfrento problemas de saúde, problema no trabalho, problema na minha casa, problema, enfim, sociais, né? Que todos temos, nós todos temos, enfim. Eu sou uma pessoa realista, de vida real, mas eu quero ser melhor, quero ser mais paciente, quero ser mais tolerante, menos arrogante, quero ser mais simples do que sou, de acordar que nem vocês veem com os cabelos parecendo que tomam um choque, ter coragem de fazer um vídeo, porque eu não tenho medo de ninguém ficar falando porque eu tenho uma aparência feia ou porque eu sou desleixada. Eu não tenho medo disso, em nome de Jesus. Eu sou preparada por Deus, e se eu me acordo do lado dos meus filhos, dos meus netos, do meu marido, com os cabelos assanhados,
e eles nunca fugiram de mim por isso, nunca me achou uma coisa ruim, então, assim, uma coisa estrondosamente feia. Por isso que eu também me sinto bem com a plateia, quando eu me sinto à vontade e simples, se eu vou descalço, se eu vou com uma roupa simples, se eu vou com uma roupinha melhor. São momentos, né, que você vive. E como aqui eu tô vivendo o meu lado real, eu não tô encenando, nem contando história se eu fosse assim, eu não tô encenando, não é uma novela, e se for uma novela vamos dizer que seja uma realidade, né, uma história real. Então não tem como eu ficar aqui fingindo, né? Fingindo o tempo todo. Eu só vou vir fazer um vídeo se eu tiver com os cabelos chapados, se meus cabelos estiver impecável. E quer dizer que Deus o livre e guarde, meu Deus, que não vai me acontecer, que Deus não deixa. Amanhã ou depois, esses cabelos talvez não existir dessa forma. Eu vou deixar de conversar com vocês por conta dos meus cabelos. E aí, e a minha pessoa, como é que faz? Quer dizer que eu vou ficar focando só no cabelo, de beleza de rosto, se não tem nenhuma ruga. Nos meus dentes, como eu já falei para vocês que eu preciso deixar eles bonitos para dar um sorriso maravilhoso para vocês, que vocês precisam do meu sorriso maravilhoso, né? E eu também preciso dele, porque não adianta que também não ficar aqui com a cara feia o tempo todo para vocês, que não é legal, né? E também chorando, se emocionando o tempo todo. Não. A pessoa tem que ser emocionada feliz, uma emocionada que ri, que dá gargalhada, uai, que é que tem? Eu gosto, eu sou dessas e sou feliz assim, sou abençoadamente feliz assim. Mas quero mudar, quero fazer mais caridade, quero descobrir quem são as pessoas que precisam mesmo de meu abraço, que meu abraço vai fazer bem para elas, um bem danado mesmo, um cheiro, né? Eu quero saber quem são as pessoas que precisam também tomar um sorvete comigo e é agradável tomar um sorvete junto comigo. Eu também quero ser caridosa com as pessoas que estão precisando de um alimento, de uma blusa de frio, de um cobertor. E Deus vai ficar me mostrando essas pessoas, porque eu quero ter caridade. Porque a caridade não faz bem só para a pessoa que você faz, a caridade faz bem para você. Eu vou dizer porque se eu tô num lugar frio, que minha cabeça tá até doendo por conta do frio e alguém me emprestar seu casaco, gente, me emprestar não precisa nem me dar, só me emprestar. Você imagina aí a alegria e a satisfação que eu vou ficar. Como que você não pensa em ser caridoso? Pense em você. Já que tá difícil se tornar uma pessoa caridosa, pense em você. Você ali no meio de um lugar que não tem, você não tem como comprar, não tem como pedir, não tem como ganhar, mas só quem tem algo para dividir com você, só tenha algumas pessoas que tenham alguma coisa para dividir com você, que seja uma energia, que seja um remédio para uma dor, que seja uma roupa, um chinelo ou um banho, por exemplo. Você não tem possibilidade de você tomar banho naquele lugar, mas a pessoa vai te arrumar um pouquinho de água para você tomar um banho, ou uma água para beber, para matar a tua sede. Enfim, se imagine precisando. E você pode estar com sua conta lá pocadona, mas está lá e no lugar que você está não tem aquelas coisas que você precisa e que te salvaria até. E você gostaria que alguém fosse caridoso com você. Então pensa sobre isso. Quando for difícil fazer uma caridade, pense em você aí no meio do deserto, num lugar onde no improvável você sair, no improvável você se virar sozinho e aparecer um filho de Deus e te socorrer, te abençoar com as bênçãos dele. Agora, por que eu vou ficar fazendo fila de maldade? Eu vou ficar aqui na fila da ruindade para eu me vingar de fulano de tal que fez isso comigo. Eu mesmo não, que a fila da maldade pare para lá. Eu quero estar na fila do bem. Eu quero estar esquecida do fulano de tal, que mais na frente, quando ele passar por mim, se eu puder até dar alguma coisa a ele, salvar ele do que ele me botou. No posto que ele me jogou, eu tirar ele. É assim que eu quero minha vida, não é me vingando na fila da vingança, atrasada, perdendo tudo, perdendo as coisas boas que Deus pode me dar, eu caminhando para frente fazendo caridade. Eu não quero saber de ninguém que me fez mal. Mas se ele precisar de mim, não é por orgulho,
É por misericórdia divina eu ajudarei. Por mais perverso que ele tenha me parecido ser. Porque a caridade não está... A caridade não está em fazer o bem para tua irmã, que nada te fez de mal, só te faz prazer. A caridade não está em tu fazer para um neto teu, para um filho teu. A caridade não está em tu fazer para um pai, uma mãe. Isso aí é conveniente. É um presente que você está dando para você e para eles. Eu estou falando de você fazer uma caridade para uma pessoa que nem merece, que fez mal para você, que te tratou mal, que te destratou, que te humilhou. E você consegue dizer, dá para ele. Eu tenho muito mais que isso aí. Pode dar para ele. É sobre isso. É sobre você lavar sua alma. É sobre você pensar que você tem condições de ser mal. Você tem poder para ser mal, você tem predisposição se você quiser para ser mal, mas em nome do Senhor Jesus e da tua bondade na tua alma, tu quer ser bom. Tu não quer fazer mal a ninguém, tu não quer se vingar de ninguém, tu não quer continuar botando a guerra para se o de lá botou não sei quantos carros de guerra, eu vou dobrar os carros de guerra, não. É melhor que você recue, sim, e procure uma rota bem maravilhosa para você seguir, depois que você recuar das guerras. É sobre isso, meus amores, que eu queria falar com vocês hoje. E também vou falar o versículo 15 de Provérbios 25, que diz assim: a paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Olha que louco isso, né? Tem mais, muito bom esse aqui, ó. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigoso quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. A pessoa que diz mentira a respeito de outras. Eu preciso me corrigir. Eu não fico contando mentira, mas eu julgo muito na minha mente. E eu quero parar com isso. Tá aí um defeito que eu tenho, que eu preciso me curar. Eu julgo dentro da minha mente. Eu não falo com ninguém, mas eu julgo demais. Fulano deve estar fazendo isso e acontecendo. Fulano faz isso e acontece. E eu nunca vi. É um julgamento da minha mente. E eu quero me libertar. Isso para mim é um defeito. Eu quero pensar assim, que o fulano vive bem, que o fulano é abençoado de Deus, que o fulano busca melhorar. Ou então nem pensar do fulano, já que é para estar julgando. Quero ficar com minha mente em paz. E sobre, tá vendo? Você não aborrecer as pessoas. Toda hora querendo eu acho que é tão gostoso quando você é convidado. Eu acho tão gostoso quando a pessoa insiste e diz, olha, eu não estou só te convidando, eu preciso que você compareça. É gostoso isso. E é tão chato quando você entrão, penetra, quando você se intromete. Foi assim que eu me senti hoje de manhã, intrometida, porque eu estava talvez chateada. Eu fui intrometida, bastante intrometida, mas Deus sabe qual a razão. Estarei orando e julgo, sim. Julgo as pessoas na minha mente, mas eu vou parar. Cada um cresça do seu jeito, aconteça do seu jeito. Eu não posso julgar ninguém, porque... Olha aqui o que é que diz aqui, ó. As pessoas que dizem mentiras a respeito dos outros é tão perigoso quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Então, mentira é isso. É você ficar tramando dentro da sua mente o que fulano faz sem você saber. Você não sabe. Você está tramando. Você está deixando o inimigo buzinar no seu ouvido. Maus pensamentos.
Não se incomode com nada que ninguém faz de errado. Deixa que Deus que tudo vê, que tudo pode, que nada foge dos cuidados de Deus. Deixa que Deus vai cuidar. Não fica julgando ninguém, que você está se condenando, né? Eu li, gente, do 15 até o 18. No 19 diz assim: no momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com um pé aleijado ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Meu pai do céu, você vê? Isso é Provérbios, gente, 19 do 25, num momento de dificuldade. E eu conversei essas coisas aqui com vocês, mas eu não tinha lido não, tá? Não estava na minha mente isso não, assim, da Bíblia. Mas eu conversei com vocês uma conversa parecida com essa, presta atenção. Num momento de dificuldade, se eu estou num momento de dificuldade, eu vou depender de uma pessoa que não merece confiança. Eu vou depender de uma pessoa que não merece minha confiança. Aí, o que acontece? Se eu depender de uma pessoa que não merece confiança, é como mastigar com um dente estragado. Tipo assim, quando tu mastiga com um dente estragado, dá uma dor tão grande que parece que atinge até teu olho. Dói demais. Pensa aí, você comer e mastigar em cima de um dente que já tá doendo, que já tá inflamado. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas você pode imaginar que um negócio machucado para você mastigar, você não aguenta. É horrível. Então, num momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com um pé aleijado, o pé machucado, um pé aleijado, não ter um pé ou tá ferido, aleijado. Andar com o pé aleijado, ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Se tu tira a roupa num dia frio, tu sente o quê? Frio, um gelo. Homem, não tem estudo mais gostoso e mais maravilhoso do que Provérbios, não. Pode ler, ó, 25 Provérbios e ainda é mais assim, ó. Provérbios de Salomão, é a sabedoria de Salomão. Sabedoria de Salomão, gente. Provérbios de Salomão. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Pode ler Provérbios 25 e todos os provérbios que eu já li na minha vida, é muito bom. Você só tem a aprender e usar seu raciocínio. Aquele que tá assim meio lento, meio enferrujadinho, vai destravar tudo, viu? Vai lubrificar. Vai limpar tudo esses neurôniozinhos aí que tá difícil de transmitir os cursos da vida. E o vídeo tá assim imensamente grande. Eu vou dizer para vocês que eu estou imensamente grata. Eu tenho muita coisa para dizer não, ultimamente, assim, sobre querer conquistar. Eu tô dizendo mais com Deus. E nos papéis, como eu disse a vocês, pego uma agenda e escrevo. Gente, esses tempos, Deus me foi tão absolutamente bom comigo,
tão bom, mas tão bom, tão bom, tão bom, tão generoso, tão misericordioso, tão grandioso, que eu tenho, às vezes eu fico assim um pouco tímida, um pouco recatada de ficar pedindo alguma coisa a Deus, a não ser só dizer muito obrigada, Senhor, muito obrigada por cuidar dos meus filhos, muito obrigada por cuidar dos meus netos, muito obrigada, meu Deus, por caminhar no meu caminho e guardar a minha vida e a vida do meu marido e a vida da minha família, por visitar minhas irmãs, por ter cuidado com nós. Eu tenho muito a agradecer, quero agradecer essa plateia incrível, cada um de vocês que chegam, vocês que são criadores, né, de conteúdos, que estão aí tentando também alavancar o canal de vocês. Não fiquem preocupados se alguém entrou no seu canal e só viu um pouquinho, depois saiu, que eu já fiquei triste por isso, porque diz que quando a pessoa entra no nosso canal, no nosso vídeo e assiste só um pouquinho, que dá a entender para a inteligência do algoritmo, né, que a pessoa não gostou certamente, né, porque saiu, claro. Mas não se preocupe com isso, a gente já fez também. Eu já entrei num vídeo que eu não gostei e eu saí, você já fez, não se preocupe com isso. As pessoas que vão gostar do nosso vídeo, elas existem. E as pessoas que não gostam nem da nossa voz, nem do nosso jeito de falar, nem do nosso pensamento, elas também existem. E tudo bem, tá tudo certo isso. Você poderia pensar que bom é Deus, bom é Jesus Cristo, ainda acha quem critica, ainda acha quem faz o mal, igual fizeram com Jesus Cristo. Então não liga para isso não. Nós somos assim. Ninguém tem unanimidade não. Você vê que um governo é bom, muitas vezes tem outra nação dividida, tem uma nação ali rachada, né? Uma que torce para uma, que torce para outra. A nossa cidade é assim também, tem uns que gostam, que quer um prefeito, outros que quer outro. E assim é a vida, não se sinta triste e nem menos por isso. E nem deixe de gravar o seu vídeo porque você acha que alguém entrou e saiu ou que alguém não vai ver. Não tem problema, vai ter um dia que vai chegar alguém para ver. E se não tiver alguém para ver, se não mudar, se ficar que nem o meu assim, quietinho, sem explodir, sem viralizar, não pense que você tá assim. Às vezes eu escuto pessoas que vivem comigo que dizem assim: quieta com isso, por que você fica perdendo tempo com isso, sabe? Quieta com isso não vai dar em nada. Falam pra mim assim. Aí eu também, às vezes, eu penso assim, tá parecendo mesmo, mas dentro do meu entender, da minha boa vontade, do meu desejo, não vai ser assim. Tá parecendo, mas não vai permanecer assim. Uma hora vai alavancar, vai dar certo. E eu penso para você também, você que é criador de conteúdo, você cria, às vezes é futebol, ou você cria sobre comida, ou você cria sobre dicas de alguma coisa, ou sobre roça, ou sobre, seja lá o que você fizer, faça com gosto, com carinho, que uma hora vai dar certo. E se não der certo como você espera, de expandir, porque hoje você sabe que é muita gente, mas cada um tem sua energia. É muita gente, né, para ser encontrado e tal. Então, mas a sua energia não tá em todo mundo. A sua energia é sua, o seu jeito é seu, o especial de ser, você é o único e absoluto. Continue fazendo. E se demorar, aproveita e faz que nem eu. A gente tá aqui cursando. É como se a gente estivesse fazendo uma faculdade, aprendendo a conversar. Tem hora que a gente apanha. Aqui também, eu vou dizer por quê, porque tem hora que você faz uma filmagem com alguém, você pensa que a pessoa gostou de estar com você, quando você posta a pessoa diz, não, apaga lá, não quero estar lá não, então corta a pedaço que me aparece. Você acha que não já aconteceu isso comigo várias vezes? Já, e eu fico triste porque eu digo, poxa, podia ser um privilégio, né, se eu fosse uma pessoa extremamente famosa, de milhões de seguidores, talvez a pessoa pagasse para estar um pouquinho comigo. Mas ao mesmo tempo que eu volto e penso isso, eu penso que um dia eu posso estar num patamar altíssimo e essa pessoa vir falar comigo e eu falar com ela, eu vou lembrar ela. Mas a gente gravou um vídeo, lembra aí, eu tive que deletar porque você não queria estar comigo.
Eu não vou lembrar ela machucando, mas eu vou lembrar que aconteceu isso na 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 maré mansa, assim, normal. Vou ter que lembrar, sim, porque de qualquer forma doeu em mim. Muitas vezes eu chorei escondida, derramei muitas lágrimas porque as pessoas criticam, me humilham, zombam, tiram onda de mim porque eu faço vídeo, principalmente porque eu gravava até no meio da rua, assim, pegava o celular e saía assim no meio da rua. Eu já fiz aí nos meus vídeos, tem muito assim que eu gravo, chego no meio das cidades e gravo, não tô nem aí, até em Salvador, na capital. E teve até um rapaz que disse pra eu ter cuidado com o celular, né, porque lá é mais perigoso e tal. Mas eu já gravei em tudo quanto é lugar que eu chegava. E teve um tempo que eu travei por conta disso, por conta das pessoas que dizem, ou tu deleta aquele vídeo, ou tu corta aquele pedaço que eu tô assim, que eu tô assada. E eu deletei, perdi o vídeo todo. Só muitas vezes quando tem meus netos, que eu não gosto de deletar, porque assim, a fase deles muda, né? Uma mudança grande. De 2 anos, de 1 ano, de 5, de 6. A diferença do Anthony hoje, com 16 anos, e quando nós começamos o canal, o Anthony era pititico, engraçadinho, com aquela vozinha de criança. E agora tá com vozeirão de homem. Eu não gosto de apagar por isso, porque eu gosto de deixar as lembranças. Então, muitos vídeos que às vezes tinha meu neto, aí eu cortava só o que a pessoa dizia que não queria, eu continuava com o vídeo deles, que eu guardo também, porque eu gosto quando eu vou assistir, que eu vejo aquela vozinha do Anthony totalmente diferente da voz de hoje, o rostinho diferente, o tamanho pequenininho. Hoje ele tá muito mais alto que eu. E é sobre isso, gente. Não se desanime, não. Como eu falei pra vocês, ninguém criou a luz assim, vou fazer uma lâmpada e fez no primeiro dia, na primeira hora que fez. Passou várias coisas, ele foi fazendo e não dava certo. Vou inventar um carro, um automóvel também. Ele tentou, perdeu, teve que fazer de novo. E tudo nessa vida, ninguém faz e já dá certo de vez. Não desista dos seus sonhos. Nunca. Um beijo do Zé Bétio. Um beijo da Laluzinha. Não é? Não dá pra lembrar do beijo do Zé Bétio, não era assim? Gente. Fiquem todos com Deus. O vídeo tá assim magnificamente maravilhoso, de grande. E se você chegou até aqui, sinal que você curte ficar com a Lalu. Você merece um prêmio ficar 1 hora aqui escutando Laluzinha. Deus abençoe você e que esse prêmio seja muita saúde, muita paz, muita energia, muita alegria, prosperidade, vitórias. Que aquele papel lá que você assinou que ainda não saiu, que saia. Mas sabe como você vai fazer? Põe uma oração dentro da Bíblia, igual eu já falei, um pedido para Deus. Escreve uma carta para Deus, põe dentro da Bíblia, ou então no lugar secreto e continua orando, que vai acontecer. Acredite. Beijo.